Com o objetivo de demonstrar a transferência de energia de um sistema para o outro, um professor solicitou a seus alunos que determinassem o calor de combustão de alguns alimentos e, para auxiliar nessa tarefa, forneceu um quadro que apresenta 5 alimentos identificados por números e seus respectivos calores de combustão. Posteriormente, entregou uma amostra de 0,5 grama de alimento indeterminado a um dos estudantes, que realizou o seguinte procedimento experimental. Ele colocou 4 ml de água em um tubo de ensaio e mediu uma temperatura de 20 graus. Em seguida, o estudante queimou um alimento recebido abaixo do tubo de ensaio, contendo a água, o que elevou a temperatura da água para 50 graus Celsius. Então, a temperatura da água ela elevou de 20 para graus Celsius devido à combustão desse alimento, que fez com que esses 4 ml de água variasse sua temperatura. Considere que nas condições do experimento a perda de calor para o ambiente é desprezível, e o calor específico da água e sua densidade são respectivamente 1 caloria por grama Celsius e 1 grama por ml. Qual alimento do quadro o estudante recebeu do professor? Tá. Primeiro vamos descobrir qual foi a quantidade de calor fornecida do alimento para a água. Tá? Então, se eu tenho aqui um tubo de ensaio, fazer aqui um tubo de ensaio. Nesse tubo de ensaio está cheio de água, com 4 ml de água. E aqui embaixo foi queimado um determinado alimento. Um alimento ele foi queimado e a temperatura dessa água saiu de 20 para 50 graus Celsius. Então, uma determinada quantidade de calor, ela foi transferida para a água. E como é que a gente calcula a quantidade de calor? Quantidade de calor transferida é dado por C, calor específico, vezes a massa, vezes a variação de temperatura. Então, o calor transferido para a água é calor que a água absorveu. É o calor específico da água, vezes a massa de água, só que ele não dá a massa aqui de graça, ele dá só o volume e a densidade. Então massa é igual a densidade vezes o volume. Mas que é a densidade? 1 grama por ml. 1 grama por ml. Como está em ml aqui a unidade e no volume também, então fica, não precisa transformar nada. Então fica 1 vezes 4, que dá 4 gramas. Então foi só 4 gramas de água. 1 vezes 4 vezes a variação de temperatura. Ele saiu de 20 para 50, então 50 menos 20 dá 30. Portanto, a quantidade de calor trocada é 120 calorias. Mas é isso que ele quer? Não. Ele quer o calor de combustão, a quantidade de calor por unidade de massa. Quantidade de calor necessária para conseguir colocar em combustão uma determinada quantidade de massa. Então, como é que a gente calcula? Se é calor por unidade de massa, então é Q sobre M. Isso aqui é igual a 120, que foi a quantidade de calor liberada pelo alimento em questão, dividido pela massa do alimento, que é 0,5. Isso aqui é igual a 120. 5 é 120. É 1.200 dividido por 5. Portanto, Q sobre M. 1.200 dividido por 5 dá 2.240 calorias por grama. Calorias por grama, esse é o calor de combustão. Portanto, o alimento que foi recebido, que o estudante recebeu do professor, é o alimento 4. Portanto, gabarito letra D.